Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e ver este tema que temos para esta ocasião, o mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no último mensageiro. Para este tema, quero ler uma escritura em Romanos, capítulo 8, versículos 9 em diante, onde nos diz da seguinte maneira o apóstolo São Paulo. Romanos, capítulo 8, versículo 9 em diante diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nosso tema para essa ocasião é o mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no último mensageiro. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério da verdade. Cristo, em uma ocasião, nos disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, em outra ocasião, Cristo nos falando da verdade, vejam vocês, nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, qual verdade tinham que conhecer aquelas pessoas para serem livres? Tinham que conhecer a Jesus Cristo como Messias, nosso Salvador,
quem morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por nós, para nos lavar com seu sangue de todo pecado. Agora vejam a verdade que se necessitava conhecer para serem livres do pecado, serem libertados conforme as palavras de Jesus Cristo. Sempre a verdade, ao ser conhecida, liberta a pessoa. E agora vejam vocês, a liberdade que o ser humano necessitava era a liberdade do pecado, porque o ser humano estava atado ao pecado, porque o diabo o tinha atado. E agora viria uma liberação. E essa liberação estava em conhecer a verdade, em conhecer Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo, nascer da água e do Espírito e assim nascer no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como essa verdade divina seria revelada. Encontramos que houve dissensão no meio do povo quando os discípulos depois pregavam o Evangelho. Havia dissensão quanto ao caminho de Deus, ao caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. E esse caminho se abriu diante do povo hebreu e diante de todo ser humano, para que toda pessoa possa entrar pelo caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo, e viver eternamente. O caminho da vida, vejam vocês como se abriu e vejam vocês como se entra a vida eterna, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo. Assim é como se entra na vida eterna. Cristo tinha falado a Nicodemos sobre entrar no reino de Deus e disse no capítulo 3 e versículo 1 em diante, quando Nicodemos foi a Jesus, vejam vocês o que aconteceu ali. Diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora vejam vocês como Cristo ensinou o novo nascimento. Como ensinou que era necessário que o ser humano nascesse de novo para poder entrar no reino de Deus. Disto também nos fala São João no capítulo 1, e versículo 12 ao 13, quando diz, 11 ao 13 diz:
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que a pessoa obtém um novo nascimento e vem fazer parte do corpo místico de Cristo e vem nascer como filho de Deus ao crer em Cristo como seu Salvador e receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ou seja, que a pessoa não vem fazer parte do corpo místico de Cristo, não nasce no reino de Deus por meio de nascer através de um pai terreno e uma mãe terrena, mas por meio da água e do Espírito, por meio do Espírito de Deus, ao a pessoa crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Assim é como se opera o novo nascimento na pessoa e a pessoa obtém um corpo teofânico da sexta dimensão e no último dia receberá um corpo físico e eterno que Cristo prometeu para todos os que creram nele e nasceram de novo. Agora, vejam vocês como ocorre este milagre no reino de Deus para as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E essas pessoas vêm fazer parte do corpo místico de Cristo porque receberam a verdade. Receberam Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E, consequentemente, entraram à vida eterna e vieram fazer parte do corpo místico de Cristo. Entraram, assim, ao reino de Deus pelo único caminho que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, esse corpo místico de crentes, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composto pelos nascidos de novo, pelos que receberam a Cristo como seu Salvador e receberam o seu Espírito Santo, estiveram sendo guiados, tanto como indivíduos, como o grupo do corpo místico de Cristo. Como indivíduos, o Espírito de Cristo, vejam vocês, os guia na era que lhes corresponde viver, recebem a mensagem da sua era e perseveram na era que lhes correspondeu viver. E estão sob o ministério do anjo mensageiro dessa era, no qual está o Espírito de Cristo, no ministério correspondente ao Espírito de Cristo para essa era, operando esse ministério através do anjo mensageiro dessa era. E Cristo guia sua igreja nessa forma de era em era por meio do anjo mensageiro de cada era. E Cristo em Espírito Santo guia o indivíduo na era que lhe corresponde viver para estar na mensagem correspondente a essa era. E recebe a mensagem da sua era. E essa é a evidência de que essa pessoa tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, o qual o guiaria a toda justiça e a toda verdade. Agora o guia na verdade, correspondente à era que lhe correspondeu viver. O guia em e a Cristo, na era que lhe corresponde viver e na manifestação de Cristo correspondente a essa era. E vejam, Cristo disse que o Espírito Santo viria sobre indivíduos.
y por consiguiente e, consequentemente, estaría en su iglesia estaria em sua igreja, guiando sua igreja. Vean ustedes como la Vejam evidencia vocês de una como persona que tiene a el Espíritu evidência de Santo uma es que pessoa que recibe tem o el Espírito mensaje Santo é que recebe a mensagem da sua era, que viene que de parte de vem da Cristo, parte de de parte Cristo, del Espíritu da Santo a parte do través Espírito del Santo através do mensageiro de su edad. da sua era. Y ahora E agora, vean cómo vejam como el Espíritu Santo o ha estado Espírito Santo esteve em su em cuerpo místico seu de corpo creyentes, místico en su de iglesia, crentes, como em un sua cuerpo igreja, místico de como creyentes, um corpo místico de ha estado crentes em sua esteve em iglesia, sua igreja, manifestado manifestado em cada era no anjo mensageiro de cada de edad, cada era, dando a mensagem correspondente à sua era e guiando assim en esa edad, nessa era, guiando al cuerpo guiando o místico de corpo Cristo, místico de Cristo. y E, por meio dessa de manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, en el ángel no anjo mensajero mensageiro de cada era, el cuerpo o místico de corpo Cristo místico de Cristo ha sido guiado foi guiado por el Espíritu pelo Santo, Espírito Santo, manifestado manifestado en el ángel no anjo mensageiro de cada de edad. cada era. Vean, Vejam, la iglesia del Señor a igreja do Jesucristo Senhor está Jesus Cristo está formada formada en esta forma nesta forma que en este encontramos diagrama neste diagrama que hizo el que reverendo o reverendo William Marion Marion Branham fez y e que utilizou para los mensajes para as de la estatura de un mensagens hombre perfecto, da estatura de um homem perfeito e a mensagem das 7 eras da igreja gentia. la iglesia del Señor A igreja do entre los Senhor Jesus gentiles Cristo entre os gentios ha estado siendo e formada esteve de esta sendo forma. formada nesta forma. La primera A primeira etapa de la ou era iglesia da del igreja do entre los Senhor gentiles entre os gentios está está representada representada na era o en la ou na de Éfeso, igreja de Éfeso, esta iglesia que esta existió en igreja Asia que Menor, existiu na Ásia Menor, y su mensajero e seu mensageiro es San Pablo, é São Paulo, el mensajero de o la primera mensageiro etapa da de la primeira iglesia etapa gentil. ou era da igreja gentia. Luego, Depois, la segunda a etapa de la segunda iglesia etapa del da Señor igreja do Jesucristo Senhor entre Jesus los Cristo gentiles entre os gentios está está representada na igreja de Esmirna, allá, la iglesia lá que estaba en Asia na Menor, igreja que estava na Ásia Menor. y su E mensajero seu fue mensageiro foi Irineu, o mensageiro da segunda era da igreja gentia. Luego, la tercera edad Depois, fue a la terceira era foi edad representada a en la era iglesia de representada Pérgamo. na igreja de Pérgamo, E seu mensageiro e seu mensageiro foi Martim. Luego, la Depois, cuarta edad a quarta era está representada está en la iglesia representada na igreja de Tiátira, que estava na Ásia Menor, e seu mensageiro foi Colombo. Colombo. Luego, Depois, la quinta edad a quinta era está representada na igreja de iglesia que existió en Sardes, Asia Menor, igreja que existiu na Ásia Menor, e seu mensageiro foi Lutero. Lutero. Luego, Depois, la sexta edad a está sexta era está vamos a ver, representada, vamos ver aqui. aqui. La quinta edad A está quinta era está Sardes, representada corrijo. em E Sardes, seu mensageiro foi Lutero. A sexta era está representada na Filadélfia, e seu mensageiro foi Wesley. A sétima era está representada na igreja de Laodiceia, e seu mensageiro foi Elias em sua quarta manifestação, o qual se cumpriu no reverendo William Marion Branham. Ou seja, que o mensageiro é o reverendo William Marion Branham com o espírito e virtude de Elias como precursor da segunda vinda de Cristo. Essas etapas da igreja entre os gentios se cumpriram a primeira na Ásia Menor, a primeira era, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa, em diferentes territórios, e a sétima se cumpriu na América do Norte. Vejam como Jesus Cristo em Espírito Santo dirigiu sua igreja por meio de cada um desses anjos mensageiros durante essas 7 etapas da igreja gentia. E agora, onde se encontra o Espírito Santo operando o ministério do último dia em sua igreja, para guiar a sua igreja conforme o programa divino correspondente ao último dia e à era da pedra angular e à dispensação do reino? O território é a América Latina e o Caribe, e o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo guia a sua igreja no último dia,
e le enseña ensina estas todas que deben estas suceder coisas que em pronto, breve devem acontecer, las cuales as quais ele prometeu em em Apocalipse capítulo 4, quando disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que hão de acontecer depois dessas que aconteceram aqui nas 7 eras da igreja gentia. Agora Cristo vai mostrar quando e onde. Vai mostrar na era da Pedra Angular, no território da América Latina e do Caribe. Vai mostrar as coisas que hão de acontecer nessa era, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde vem a mensagem do Evangelho do Reino e vem o mensageiro do Evangelho do Reino, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo mostra à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. As mostra onde? Na era da Pedra Angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, assim como esteve no lugar santo, nos 7 anjos mensageiros, mostrando as coisas correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia e cumprindo as 7 etapas da igreja gentia. E agora, na era da Pedra Angular, que é a era do lugar santíssimo, Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, mostra à sua igreja todas as coisas que devem acontecer aqui na era da Pedra Angular, ou seja, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e realiza as coisas correspondentes à era do lugar santíssimo, à era da Pedra Angular. E os escolhidos são chamados e juntados aí na era da Pedra Angular, o lugar do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para ver a glória de Jesus Cristo manifestada aí. Ver Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado por meio do seu anjo mensageiro, guiando sua igreja neste último dia, em um novo dia dispensacional e em um novo milênio. O 7º milênio, que se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já começou o 7º milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 3 anos para começar o 7º milênio. Mas terá atrasado o calendário a Deus? Os seres humanos o têm atrasado, mas terá Deus atrasado o seu calendário? Eu creio que não. E vocês? Pois vocês também creem que não está atrasado o calendário de Deus. O melhor, a Escritura que diz é, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Agora vejam vocês como foram abreviados os dias de tribulação do povo hebreu sob Hitler, Mussolini e Stalin, e já não estão sob essa tribulação tão terrível que eles viveram sob esses ditadores. Porque há escolhidos do povo hebreu, 144 mil, que têm que serem salvos no último dia. E, por causa deles, esses dias de tribulação, sob Hitler, Mussolini e Stalin, que foram manifestados sobre o povo hebreu, tinham que ser detidos. Tinham que ser abreviados esses dias de perseguições, os quais também começaram lá no tempo de Tito, aquele general romano que entrou em Jerusalém e a destruiu e matou milhares de pessoas. Agora, por não ter recebido Cristo, por rejeitar a Cristo, veio essa grande tribulação ao povo hebreu. Veio essa tribulação tão terrível que por pouco exterminam o povo hebreu. Mas esses dias já foram abreviados, somente falta a grande tribulação que durará 3 anos e meio, pela qual passará o povo hebreu e pela qual passará a raça humana completa. E durante esse tempo,
o juízo divino cairá sobre os que rejeitaram a Cristo como seu Salvador e cairá sobre o império do Anticristo, o qual será destruído. Agora podemos ver onde nos encontramos neste tempo no qual nós estamos vivendo. Nos encontramos na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, o Senhor Jesus Cristo, eu sou do Antigo Testamento, sendo o caminho, sendo a verdade e sendo a vida eterna para todo ser humano, encontramos que no último dia passaria da dispensação da graça à dispensação do reino e passaria da sétima era da igreja gentia à era da pedra angular e passaria do lugar santo ao lugar santíssimo. E também com ele passariam os escolhidos do último dia, que estariam vivendo no território onde Cristo realizaria essa mudança de era e de dispensação. E com ele fariam a mudança de era e de dispensação os escolhidos que estariam vivendo no último dia, no território onde Cristo estaria fazendo essa mudança, que é o território latino-americano e caribenho. E Jesus Cristo em Espírito Santo assim estaria guiando sua igreja neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E assim é como no último dia haverá um caminho aberto na dispensação do reino, e esse caminho aberto, sendo Cristo o caminho, a verdade e a vida, esse caminho aberto é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E Ele é a verdade na nova dispensação também. É o mesmo Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o caminho no qual estarão caminhando 144 mil hebreus que receberão Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e então conhecerão a história também da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e tirando o nosso pecado lá na cruz do Calvário com o seu sangue precioso e lavando nossos pecados, assim com o seu sangue precioso. E assim é como lavamos nossos pecados no sangue do Cordeiro de Deus. Agora vejam como o povo hebreu compreenderá todas estas coisas quando receber Cristo em sua segunda vinda, também conhecerá a história da sua primeira vinda. E o povo hebreu caminhará no caminho da vida eterna, o qual se abrirá na dispensação do reino para todos os que estarão vivendo no último dia, no sétimo milênio, no dia do Senhor. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo por meio da pregação do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, como Filho do Homem e Filho de Davi. Agora vejam como se abriria o caminho em e da dispensação do reino no último dia. E como
el Espíritu o Santo, Espírito Santo, el Espíritu o de Cristo, Espírito de Cristo, estaria guiando estaria su iglesia guiando sua igreja en el día no postrero, último dia, en la na dispensação do reino e na era da pedra angular e na era do lugar santíssimo, conforme a como Deus a programou como Deus desde programou desde da antes fundação da fundação do mundo. Agora vejam Agora vejam como Jesus Cristo e Espírito Santo esteve guiando sua igreja de idade de era em idade. em era. Vejam como vino, Vejam guiando su igreja como por veio meio de São guiando Paulo, sua luego igreja por meio de Ireneo, São Paulo, luego depois por meio de Irineu, depois por meio de Martim, depois por meio de Colombo, luego por depois meio por meio de Lutero, depois por meio de Wesley, depois por meio de William Marion Branham, o Elias que tinha que vir como precursor da segunda vinda de Cristo e depois no anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Veja como, guiando a sua igreja, Jesus Cristo e Espírito Santo esteve se movendo na Ásia Menor, na Europa, na América do Norte e neste último dia, neste tempo final, onde? Na América Latina e o Caribe. Essa é a forma em que Cristo, em Espírito Santo, esteve guiando a sua igreja de era em era e de território em território. E nos membros desse corpo místico de crentes, o Espírito de Cristo recebido pelas pessoas quando creram em Cristo e receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, os esteve guiando na era que lhes correspondeu viver para receber a mensagem, crer na mensagem e perseverar aí nessa mensagem dessa era e estar sob o ministério do Espírito Santo através do anjo mensageiro dessa era. Agora, estar sob o ministério do mensageiro da era em que a pessoa correspondeu viver é estar sob o ministério de Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado no anjo mensageiro da era em que a pessoa correspondeu viver. Agora, podemos ver como nós, neste último dia, estaríamos sob o ministério de Cristo, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, no território da América Latina e do Caribe. E assim estaríamos na verdade divina de Cristo, estaríamos em Cristo, que é a verdade e é o caminho e é a vida. E estaríamos sob a direção do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro neste último dia, assim como os escolhidos das eras passadas estiveram sob a direção do Espírito Santo através do anjo mensageiro da era em que eles viveram. Agora, vimos o mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no último mensageiro, ou seja, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que é tudo? E viram que, sem percebermos, fomos colocados pelo Espírito Santo sob o ministério do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro neste último dia, na América Latina e no Caribe, e na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, no sétimo milênio. Tudo isso esteve realizando Jesus Cristo e Espírito Santo neste último dia, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Estamos sob a orientação do Espírito Santo no último mensageiro, no mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual
el Espíritu Santo O está Espírito Santo guiando está a su guiando igreja a sua igreja en este neste día postrero último dia y está dando e a está conocer revelando todas essas coisas que deben suceder que em pronto breve deve en acontecer el día postrero, no último dia, en la edad de la piedra na era da angular pedra angular y e dispensação del reino, do reino, para para así assim recibir la fe, receberem a fé, a revelação, para para serem transformados e raptados neste día postrero. último dia. Por eso Por isso es que é que dice a Escritura que são diz a muitos os Escritura chamados, que são pero muitos poucos, os chamados, mas são pero poucos, mas são poucos os escogidos. escolhidos. Porque Porque são os escolhidos os que ouvem a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo por meio do anjo mensageiro da era em que eles vivem e são guiados pelo Espírito Santo através do anjo mensageiro da sua era. E são reveladas as coisas correspondentes à sua era. E agora, para o último dia, as coisas correspondentes à era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e a dispensação do reino no último dia. Vejam vocês, estas coisas são reveladas por Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, para que assim possamos compreender todos estes mistérios do reino dos céus, todos estes mistérios da Igreja do Senhor Jesus Cristo, profetizados em diferentes formas, parábolas, sonhos, visões e símbolos, profetizado assim tudo o que estará acontecendo no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Essas são as coisas que são reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, e são revelados também os juízos divinos que hão de vir sobre a humanidade neste último dia. Agora, vimos o mistério da verdade e da orientação do Espírito Santo no último mensageiro neste último dia. O mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no último mensageiro. Esse foi nosso tema para esta ocasião, o qual está aberto para todos nós, para ser compreendido e assim caminhar na era da pedra angular, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e na dispensação do reino, guiados pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro neste último dia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, e em breve se complete o número dos escolhidos, ordenados para escutar a mensagem de Deus e serem guiados pelo Espírito Santo neste último dia e entrarem assim à era da pedra angular e dispensação do reino, que é o lugar santíssimo do corpo místico de Jesus Cristo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E que em breve sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, como Ele nos prometeu, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e deixe novamente com vocês o reverendo Roberto Monsibais para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.